Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu vou começar essa edição falando de economia. A produção de veículos subiu em outubro. Foram 200 mil unidades a mais na comparação com o mesmo mês do ano passado. A associação, que representa as montadoras de veículos, informou que a produção de carros subiu 15,1% em outubro, se comparada ao mesmo mês de 2021. No mês, foram produzidas 206 mil unidades, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. O balanço divulgado pela Anfávia revelou que, em relação a setembro, outubro mostrou leve queda de 0,8%. Os números refletem a melhora da crise de abastecimento por falta de peças, mas ainda sofre com os efeitos dos juros altos. Segundo a Anfávia, os bloqueios realizados por caminhoneiros também influenciaram na redução da produção e venda de carros no mês. As paradas dificultaram a entrega de peças e a chegada de funcionários. No ano, o crescimento da produção subiu para 7,1%. Ainda de acordo com a Anfávia, as vendas mostraram alta de 11,4% em comparação com outubro do ano passado. As vendas de veículos seguem em recuperação. E olha só, a primeira morte pela subvariante da Ômicron BQ1 já foi confirmada em São Paulo. Essa nova subvariante foi descoberta nos últimos dias. As Secretarias Municipal e Estadual de Saúde de São Paulo confirmaram 2 casos da subvariante BQ1 da Ômicron, que é uma variante do coronavírus na capital paulista. Um dos pacientes morreu no dia 17 de outubro. A vítima é uma mulher de 72 anos que sofria de diversas comorbidades e fazia parte do grupo de risco para a doença. Ela ficou internada no Hospital São Paulo de 10 a 17 de outubro. Também enfrentava problemas cardíacos e úlceras infectadas. Apesar de a internação ter acontecido na capital, ela era moradora da cidade de Diadema, na região metropolitana. O outro caso se deu em um homem de 61 anos, com o início de sintomas no dia 7 de outubro. Ele cumpriu o isolamento e não teve mais complicações. No Brasil, o primeiro caso se deu no estado do Amazonas, mas já há registros no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Esta subvariante da Ômicron tem sido registrada em muitos casos da Europa e dos Estados Unidos. Ainda não há informações se a BQ1 é mais letal ou transmissível. As orientações para se evitar o contágio são as mesmas para as outras variantes. Manter as mãos higienizadas, o uso de máscaras em ambientes de grande circulação de pessoas e pouca circulação de ar e manter a vacinação em dia. A Secretaria da Saúde lembra que atualizar a condição vacinal é a melhor forma de proteção da Covid e de suas variantes. Eu falo agora de notícias internacionais. A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP27, que acontece no Egito, entrou no 3º dia. E o destaque do evento foi o discurso do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O presidente da Ucrânia falou por vídeo. Ele afirmou em seu discurso que a guerra com a Rússia, iniciada em fevereiro deste ano, trouxe à tona uma série de questões urgentes para o planeta. Zelensky destacou que o conflito com os russos desencadeou uma crise energética global, destruiu florestas, agravou a fome e colocou o mundo à beira de um desastre nuclear, referindo-se à tomada da usina de Zaporizhia, a maior da Europa. Também tiveram início as palestras no pavilhão brasileiro da conferência. O país será representado na semana que vem pelo atual ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. E ainda falando de notícias internacionais, a Coreia do Norte lançou nesta quarta-feira mais um míssil balístico. A informação foi divulgada pelo Exército da Coreia do Sul e também do Japão. O Estado-Maior Conjunto afirmou que detectou um míssil balístico de curto alcance lançado pela Coreia do Norte no Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão. Um comunicado acrescenta que o exército sul-coreano permanece totalmente preparado, enquanto coopera estreitamente com os Estados Unidos. O Japão também confirmou o lançamento. O governo indicou no Twitter que o país comunista disparou um suposto míssil balístico.
O lançamento aconteceu no momento em que os Estados Unidos apuram os votos para as eleições de meio de mandato para a Câmara de Representantes e o Senado. A agência de inteligência sul-coreana havia alertado que o líder norte-coreano Kim Jong-un poderia aproveitar a data das eleições para realizar um teste nuclear. No início do mês, a Coreia do Norte fez uma série sem precedentes de lançamentos, incluindo um míssil balístico intercontinental, que, segundo o exército sul-coreano, terminou em fracasso. Na sequência, iniciada em 2 de novembro, Pyongyang disparou 23 mísseis, mais do que em todo o ano de 2017. Seul e Washington alertaram que a Coreia do Norte pode executar um teste nuclear em breve, que seria o 7º da história do país e o primeiro desde 2017. E a empresa Meta, que é a matriz de redes sociais como o Facebook e o Instagram, anunciou nesta quarta-feira a demissão de 11 mil funcionários. E esse número equivale a 13% dos trabalhadores do grupo. Em uma mensagem divulgada aos funcionários, o diretor da companhia, Mark Zuckerberg, afirmou que a decisão foi uma das mudanças mais difíceis na história da empresa. Este é o primeiro grande plano social da história do grupo de tecnologia. Zuckerberg afirmou lamentar pelos afetados pelas mudanças e assumiu responsabilidade pelas decisões. No final de setembro, a Meta tinha 87 mil funcionários em todo o mundo nas diferentes plataformas, que incluem Facebook e Instagram, além do aplicativo de mensagens WhatsApp. A empresa publicou recentemente resultados trimestrais decepcionantes, com queda no faturamento e nos lucros, além da estagnação no número de usuários. O setor de tecnologia está atualmente em uma grave recessão e várias empresas anunciaram demissões em massa. As plataformas cujo modelo de negócios é baseado em publicidade sofrem sobretudo com os cortes orçamentários dos anunciantes, afetados pela inflação e pelo aumento das taxas de juros. E eu falo de futebol agora. A Copa do Mundo do Catar vai ter algumas ausências importantes. Hoje, por exemplo, um dos melhores jogadores africanos da história, Sadio Mané, confirmou que vai ficar de fora do campeonato por causa de uma lesão. E ele se junta a uma lista de outros grandes nomes que também vão ficar fora da competição. O jogador do Bayern de Munique ficou em segundo lugar na premiação de melhor jogador do mundo, só atrás do atacante Karim Benzema. Mané era a grande esperança da seleção senegalesa fazer uma boa Copa. No Brasil, o meia Felipe Coutinho foi a principal baixa. O jogador do Aston Villa sofreu uma lesão muscular em um treino e ficará fora dos gramados por 6 semanas. Na França, os 2 principais jogadores do meio-campo francês estão fora: Paul Pogba, da Juventus, e N'Golo Kanté, do Chelsea. Paul Pogba sofreu uma lesão muscular. Kanté passou por uma cirurgia na parte posterior da coxa. A dupla foi fator determinante para a conquista da Copa do Mundo na Rússia, em 2018. Essa é a primeira Copa do Mundo disputada em novembro, no meio da temporada europeia. Esse fato tem grande importância na questão física dos jogadores. Os mundiais tradicionais disputados no meio do ano acontecem 2 meses depois do último jogo do futebol europeu. Esse prazo faz com que os jogadores consigam se recuperar de alguma lesão. Já nessa Copa, os jogadores não terão tempo para se recuperar fisicamente, pois estão jogando por seus clubes pouco antes do início do Mundial. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!